Olá a todos, tudo bem? Professor Erasmo aqui na área. Estou trazendo para vocês hoje uma aula sobre estrutura textual. Como é que as bancas de concurso, você que está aí se preparando para um concurso, como é que as bancas trabalham esse tipo de conteúdo? Portanto, na aula de hoje, eu vou desmistificar esse conteúdo para vocês de uma forma clara, didática. Então, venha comigo na aula, uma aula bem didática, uma aula bem rápida, no qual nós vamos entender sobre a estrutura textual e resolver algumas questões de concurso a respeito deste conteúdo. Vamos lá! Então, como a nossa aula, como eu já falei, a nossa aula é sobre estrutura textual. E a estrutura textual é a forma como um texto é organizado e composto. A gente sabe que um texto ele traz informações. Ele traz, às vezes, uma notícia, às vezes é uma defesa de uma tese, enfim. Abrangendo desde os menores componentes, como palavras, nós vamos entender que a palavra é a menor unidade lexical, ou seja, a menor unidade com significado é uma palavra, frases e até elementos maiores e mais complexos, como parágrafos, seções inteiras. Em português, essa organização é essencial para garantir a clareza, coesão e coerência. Olha, essas duas palavrinhas nós vamos escutar um pouco na aula de hoje. E será coesão, coerência, facilitando assim a comunicação das ideias e a forma lógica e compreensível. Para entender a estrutura de um texto, é importante analisar cada elemento que se conecta e desempenha um papel na construção do sentido global. Então, a estrutura textual ela vem desde a menor unidade semântica, que é a palavra, a formação de frase, a junção de frases que formam parágrafos, a junção de parágrafos que formam texto. Só que para tudo isso ter uma relação conexa, para ter um sentido entre uma frase e outra, entre parágrafo e outro, é necessário algumas palavrinhas que façam essa conexão, que façam ter o sentido deste texto. E a gente vai estudar sobre isso. Então, nós vamos aqui entender quais são os componentes básicos de um texto. Como é que um texto ele se estrutura em mais. Quais são as peças que compõem o texto? Primeiro, a palavra. Palavra é a menor unidade significativa de um texto. Então, a palavra ela é a menor unidade significativa de um texto. Pode ser classificada em várias categorias. Quem já viu alguns vídeos meus sobre classe de palavras, a gente sabe que cada palavra pertence a uma família diferente. Ou seja, pertence a uma classe diferente. Então, nós temos substantivos, nós temos verbos, nós temos adjetivos, nós temos pronomes, entre outros. Então, a gente vai entender que cada palavra desempenha um papel específico na construção do significado de uma frase. Ok? E aí vem frase. O que seria frase? São junções de palavras. A junção de algumas palavras compõe uma frase. Então, a frase ela é uma unidade de comunicação que possui sentido completo e pode ou não ter um verbo. É muito importante destacar isso. Ela pode ou não pode ter um verbo. É frase. Frase é toda uma unidade que estabelece um sentido. Quando eu digo Maria vai à festa, estou aqui colocando uma informação. Quando eu digo assim, socorro, também contém uma informação. Apenas de uma palavra, através de uma palavra. É uma frase. Então a frase ela pode conter apenas uma palavra, como também ela pode ter várias palavras que vão formular a frase. E na frase a gente vai entender que a frase ela pode ser oracional ou não. E a gente vai entender aqui o que é oração. O que é uma frase oracional? O que é uma frase oracional? Oração é um tipo de frase que contém necessariamente a presença de um verbo ou locução verbal, que são dois verbos exprimindo uma ação. Então, oração é isso. É uma frase que contém um verbo ou mais verbos, a locução verbal. A gente chama de frase oracional ou simplesmente oração. Então, olha aqui o exemplo. Maria estuda para o concurso. Nós temos uma oração. Quando Maria estuda, ela se concentra.
nós temos aqui dois verbos numa mesma frase. Portanto, nós temos aqui duas orações. A primeira oração, quando Maria estuda, a segunda, ela se concentra. Então, cada oração é um enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal. Ok? Essa oração a gente chama de período. E é o que nós vamos ver aqui. O que é período? Período é um termo, é um período, ele é um termo que contém uma oração. Se tivermos duas orações, nós teremos um período composto. Então, o período ele é formado por uma ou mais orações. E é delimitado sempre pelo ponto final. O ponto final é que vai finalizar o período, a frase. Pode ser um ponto de exclamação, pode ser um ponto de interrogação também. Então, o período simples, como eu já falei, ele contém apenas um verbo, ou seja, uma oração. O sol nasceu. Só tem esse verbo. O sol nasceu. É um período simples. É uma frase oracional chamada de período simples. Agora, quando eu tenho duas orações, o sol nasceu e as flores desabrocharam. Nós temos agora duas orações dentro de uma mesma frase. Nós temos um período composto. Se nós temos um período composto, nós temos a presença de dois verbos. Ok? Então, aqui nós entendemos quais são os componentes básicos do texto. Quais são os componentes básicos do texto? O componente básico do texto é palavra, a junção de várias palavras, uma só ou várias palavras pode formar uma frase. Essa frase ela pode ser ou não oração. O que é uma frase que não pode ser oração? É aquela frase que não tem verbo, tá? Frase que não tem verbo, mas estabelece um sentido, é uma frase. É uma frase. Frase que tem verbo estabelecido é oração, frase oracional. Então, a oração ela vai constituir um período simples ou período composto, dependendo da quantidade de orações que tem dentro do enunciado. Período simples é quando contém apenas uma oração, período composto é quando tem mais de uma oração. E o que vai determinar a oração? Sempre a presença do verbo. A oração ela vai ter apenas um verbo, ou dois se for uma locução verbal. Vai chover hoje à noite. Vai chover. Dois verbos, uma locução verbal. E dá um sentido de chove hoje, choverá hoje à noite. Vamos continuar. Nós vimos a estrutura, os componentes básicos do texto. Agora nós vamos ver os elementos que compõem o texto. Parágrafo. Parágrafo é um agrupamento de frases e orações que desenvolvem uma ideia principal. Ele é a unidade básica de organização de um texto, permitindo que as informações sejam distribuídas em blocos lógicos, facilitando assim a compreensão das ideias. Podemos dizer que o parágrafo é um mini texto, porque nele tem toda a estrutura que um texto complexo tem: introdução, desenvolvimento e conclusão. Dentro de um parágrafo tem isso. A maioria, claro. Então, um parágrafo bem elaborado ele tem uma introdução, que é uma frase que apresenta a ideia central do parágrafo, estabelecendo o tema. O desenvolvimento, que explora, detalha ou explica a ideia principal, contexto, argumentos ou justificativas. E tem a conclusão, que reforça a ideia inicial ou conecta com o próximo parágrafo. Esta é a estrutura de um parágrafo. Qual é o próximo componente do texto? Vamos ver aqui. Nós vimos aqui a estrutura, nós vimos aqui o componente parágrafo, mas nós vamos ver agora a estrutura do texto. Como é que o texto, de modo geral, se organiza? Principalmente se for um texto argumentativo. Temos essa estrutura. Tá? O texto argumentativo ele contém introdução, ele tem desenvolvimento e tem conclusão. E o que é introdução? É um parágrafo inicial
que apresenta um tema que será tratado e prepara o leitor para o desenvolvimento do conteúdo. O primeiro parágrafo do texto é a introdução, geralmente é um parágrafo. Aí vem o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento pode ser um, pode ser dois ou mais parágrafos, que vai ser a parte mais extensa do texto, onde as ideias são detalhadas, analisadas e explicadas. O desenvolvimento é subdividido em parágrafos que conectam entre si, respeitando a progressão temática. É muito importante destacar isso. Utilizando elementos e recursos de coesão. Vamos aqui ouvir coesão. O que é coesão? São palavras que servem para conectar uma ideia a outra, chamado de conectivos. Pode ser pronomes, pode ser elipses, conjunções e vamos lá. Para garantir a continuidade. E temos a conclusão, que é um último parágrafo dentro do texto, que ele tem a função de sintetizar aquilo que foi descrito no parágrafo ou fazer uma referência ao parágrafo inicial, reafirmando um ponto de vista, tá? Ou propondo uma reflexão. Deve retomar o tema e fornecer um desfecho satisfatório, sem introduzir novos argumentos. Não há introdução de novos argumentos lá na conclusão. Quem estuda redação sabe disso, ok? Vamos nós. Então, nós entendemos que a estrutura do texto ela vai ter. Nós temos aqui um exemplo. Um exemplo de estrutura textual. Exemplo, tá? De estrutura textual. Temos a introdução. A leitura desempenha um papel fundamental no desenvolvimento intelectual das pessoas. O que é que aqui a introdução ela vai apresentar? Que a leitura, nós estamos falando de leitura, que ela tem um desempenho fundamental no desenvolvimento intelectual. São duas ideias que vão ser discorridas dentro do texto. Vão ser apresentadas. Olha aqui. Falo de leitura, né? Leitura como elemento para o desenvolvimento intelectual. Aí vem o desenvolvimento do texto. Parágrafo 1. A leitura, olha aqui, novamente, a leitura contribui para o aprimoramento do vocabulário, e aqui ele vai remeter a desenvolvimento intelectual e cultural e do pensamento crítico. Também aqui vai reforçar a ideia que eu coloquei lá no parágrafo inicial. Além disso, olha aqui o conectivo, que ele está conectando ao parágrafo anterior. A gente chama esse elemento, essa palavra aqui, de elemento de coesão. Conectivo. Que conecta o parágrafo a outro, dando uma ideia. Sem essa palavra, não ficaria um sentido bem completo dentro do texto. Então, aqui é um elemento de coesão. Vamos já falar sobre isso. Promove o enriquecimento cultural. Olha aqui, além disso, promove o enriquecimento cultural. Reforço a ideia do que eu falei lá no primeiro parágrafo, que a leitura ela tem um papel fundamental para o desenvolvimento da pessoa, permitindo contato com novas realidades. Ok, vamos à conclusão. Portanto, estou aqui finalizando com outro elemento conectivo, que dá coesão. É essencial que o ato da leitura seja incentivado desde a infância. Eu estou apenas reafirmando tudo aquilo que eu falei ao longo do texto, para formar indivíduos mais conscientes e preparados. Então, aqui é um exemplo da estrutura desse texto, onde eu apresentei para você um parágrafo de introdução, dois parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Tudo bem? Vamos seguir. Aí agora nós vamos falar daqueles elementos que nós estávamos falando. Coerência, coesão e coerência textual. O que significa isso? Primeiramente, vamos entender o que é coesão. Coesão se refere à forma como as partes do texto se conectam entre si. São palavras que vão ser usadas como conectivos por meio de elementos linguísticos que estabelecem relações entre palavras, frases e parágrafos. Esses elementos garantem com que o texto tenha uma fluência e não pareça desconexo. Então, a gente chama de coesão. Coesão é exatamente essa ligação entre uma ideia e outra,
para poder fazer com que o texto todo ele tenha sentido, tá? Ele tenha sentido. E o que é o sentido do texto? A gente vai chamar de coerência. Para o texto ser coerente, ele tem que concordar, as ideias elas têm que ter uma relação completa. E para ter uma relação completa, eu uso palavras para fazer com que esta relação seja estabelecida. E essas palavras que estabelecem essa relação é chamado de elementos conectivos que dão a coesão, ou seja, que dão a liga. É como se fosse uma mistura que faz com que um parágrafo se conecte a outro, cole um no outro, dando sentido. Então, este elemento que liga o parágrafo ao outro é o elemento coesivo. O sentido geral é a coerência. Compreenderam? Então, aqui, só esclarecendo, a coerência refere-se à lógica interna do texto, garantindo que ele faça sentido como um todo. Olha aquilo que eu falei. Para que o texto seja coerente, é preciso ter ideias apresentadas, tem uma relação de causa e efeito, temporalidade e sentido. Um texto incoerente gera confusão e a falta de entendimento. Quem vai fazer uma prova que tem redação é necessário compreender sobre isso. Tem que entender bem sobre o que eu estou falando, sobre como usar os elementos coesivos de maneira que conecte as ideias dentro do texto para ter uma coerência de modo geral. Olha aqui, um exemplo. Ele estudou muito durante o ano. Por isso, foi aprovado. Nós temos aqui uma relação de causa e consequência. Estudou é a causa. Consequência, a aprovação. É um texto coerente, porque estabelece uma relação entre um elemento e outro. E esse por isso que vai fazer dar esse sentido. Ele estudou muito durante o ano. Foi aprovado no concurso. Se não houve essa palavra, ficava meio sem sentido. Quando eu digo assim, por isso foi aprovado, é porque eu estou dizendo que esse por isso, o que significa por isso? Ele dá explica um motivo de algo que eu fiz. E o que foi que eu fiz para me relacionar por isso? Por isso foi aprovado no concurso. O que foi que fez ele ser aprovado no concurso? Estudou muito durante o ano. Então, esse é o elemento coesivo do texto. E a coerência é o sentido. Estudar para ser aprovado. Agora, quando eu digo assim, ele estudou muito durante o ano, mas não sabia o que queria fazer. Tem uma relação de causa e consequência? Não tem. Aqui nós temos uma diversidade. Estudou muito durante o ano, porém não tem aqui um sentido completo. Estudou. E qual seria a consequência disso? Não saber o que queria fazer não é uma consequência de estudar, é um texto incoerente, não estabelece uma relação de sentido. Então, nós estamos vendo aqui sobre coesão e coerência textual. E vamos agora ver a parte temática do texto. Nós já vimos que o texto ele é formado por pequenos elementos. Pelo primeiro elemento. Qual é o menor elemento do texto? Palavra. E depois, o que nós temos? Frases. E essas frases podem ser orações, né? E a gente também chama essa oração de período e o período simples e composto. A junção de tudo isso, o que é que forma? Parte maior. Qual é a parte maior? Parágrafo. E a junção de parágrafos forma um texto. Esses são os elementos que compõem o texto, né? Agora nós vamos entender como é a relação desses elementos dentro do texto, estabelecendo o tema. Como é que o tema é desenvolvido? Nós chamamos aqui de progressão temática. Como é que o tema vai ser apresentado dentro do texto? Qual é a progressão? O que é progressão temática? Temos o seguinte, uma progressão temática linear, ou seja, cada nova informação avança o conteúdo. Exemplo, a leitura é importante para a educação. A educação, aí eu já faço a educação, por sua vez, é essencial para o desenvolvimento social. Eu falei de educação. Já na frase seguinte, eu apresentei uma nova informação, né? Estava falando sobre leitura. A leitura é importante para a educação. Só que eu apresentei uma nova informação, que foi a educação. Agora, já na próxima frase, eu vou falar sobre a educação.
Então, a gente chama esse tipo de progressão, uma progressão linear, progressão temática linear. Ou seja, uma informação, nesta informação eu já vou pegar o gancho, levar outra informação relacionada à informação anterior e assim vai. Nós também temos o tema por encandeamento, a progressão temática das ideias do texto, o encandeamento. Que significa pegar a informação de um parágrafo anterior, tá? De um parágrafo anterior e linkar com o parágrafo seguinte. Ela retomar essa informação no parágrafo seguinte. Olha aqui. A leitura é importante para a educação. Essa importância se reflete na formação de cidadãos mais críticos. Eu não vou aqui, como é que se diz? Citar a educação novamente, mas eu vou aqui falar aqui que essa é a importância. Eu estou falando aqui que a leitura é importante para a educação, mas aí no parágrafo seguinte eu vou pegar essa informação sem citá-la novamente e fazer uma retomada a ela por outras palavras. Ou seja, eu não estou acrescentando aqui outra informação, eu estou apenas reforçando. É um tema por encandeamento. E o tema dividido. A progressão temática aqui, nós temos um tema dividido, que o tema principal é subdividido em várias partes que são detalhadas. A leitura contribui de várias formas. Primeiro, enriquece o vocabulário. Segundo, aprimora o pensamento crítico. Terceiro, e assim por diante. Então, se eu for fazer isso dentro de um texto, eu vou colocar cada informação dessa dentro de um parágrafo. Então, só recapitulando. Que é progressão temática linear. Eu colocar a cada informação que eu coloco um novo conteúdo. A cada nova informação que eu coloco um novo conteúdo. Eu trago outras informações. E assim eu vou desenvolvendo os parágrafos. Cada parágrafo vai ser uma informação diferente. O que é o tema por encandeamento? É pegar um parágrafo. No parágrafo seguinte, eu fazer referência a esse parágrafo anterior, sem trazer novas informações, mas eu vou trazer novas discussões, novo debate, novos argumentos relacionados aos temas que eu citei anteriormente. E a progressão por tema dividido é eu pegar um tema, dividir em partes e discutir essas partes entre cada parágrafo. Então, esta é a progressão temática dentro de um texto. Quando a gente for trabalhar uma atividade, a gente vai entender melhor isso, porque quando as bancas de concurso pedem uma exploração de um texto, você tem que compreender como é que acontece essa progressão. Você tem que compreender, tem que fazer as conexões adequadas para você entender melhor a interpretação daquele texto, porque geralmente questões como essa são tratadas como questões de interpretação que vai trazer para você a resposta correta, mas para isso é necessário você entender todos esses elementos que eu estou aqui apresentando. A estrutura do texto, a linearidade da progressão temática e por aí vai. Pontuação. É muito importante você entender sobre pontuação, tá? A gente vai chegando a essa parte final aqui. O texto, ele tem pontuações que é necessário você saber como é que funciona para poder entender a relação de ideias. Então, a pontuação organiza e determina a leitura de um texto. Ela vai estar ligada a muita leitura. E às vezes você não tendo uma pontuação adequada, você pode se confundir e pode fazer uma leitura inclusive errada. E a leitura errada vai trazer a interpretação inadequada. Então, assim, a pontuação orienta pausas e entonações de um uso adequado da pontuação é essencial para construir períodos, frases com sentido claro e preciso. Nós temos a vírgula, que é uma pequena pausa dentro da leitura, mas a vírgula separa termos dentro de uma oração ou dentro de um período. Nós temos o ponto e vírgula, que é para enunciados mais complexos, então divide partes de uma enumeração mais complexa. Isso, às vezes eu estou enunciando ideias, sempre coloco um ponto vírgula para colocar um novo ponto, e aí vai. Temos o ponto final,
que ele finaliza uma ideia finaliza uma oração, finaliza uma ideia para poder finaliza um parágrafo para poder dar início a outra, assim como temos os dois pontos. Lembrando que nós temos o ponto final, nós temos o ponto de exclamação, nós temos o ponto de interrogação, que são pontos que finalizam o parágrafo, finalizam a ideia, finaliza a frase. E os dois pontos introduzem uma explicação, ele não finaliza, ele apenas barra um pouco para poder começar uma explicação, tá? Então, nos dois pontos sempre vai introduzir uma explicação, uma citação ou enumeração. Então, essa pontuação é estrutura dentro de um texto. Então, o enunciado. Às vezes a gente fala de enunciado. Enunciado é um tipo de frase, é uma parte de um texto que traz um sentido completo. Então, assim, enunciado é qualquer unidade comunicativa que transmite uma mensagem completa, podendo ser uma frase, uma oração ou até mesmo uma palavra isolada. Ela é a base para a construção do sentido textual. Exemplo: silêncio é um enunciado, é uma frase. Transmite um sentido? Sim. Então, se transmite o sentido, é um enunciado que expressa uma ordem. É uma frase. A gente pode dizer que o enunciado é uma frase, mas o enunciado também pode ser formulado por mais de uma frase. Por favor, entre. É um enunciado que transmite um pedido. Então, esse é o sentido de enunciado. Vamos agora fazer a nossa famosa atividade. Nós temos aqui um texto. Esse é um texto que traz uma leitura, é preciso ter uma leitura, é uma questão da FGV, tá? E nessa questão nós vamos discutir o seguinte. Vamos analisar esse texto detalhadamente. Certas espécies animais e vegetais desaparecem cada vez mais rapidamente, que tornou grave a situação. Deixa eu repetir aqui. Certas espécies animais e vegetais desaparecem cada vez mais rapidamente, o que tornou grave a situação. Primeiramente, eu vou grifando aqui alguns elementos importantes, tá? Várias espécies foram extintas por causa da caça. Assim, no século XX, uma espécie de mamífero era extinta a cada 5 anos. Posteriormente, no século XX, a população mundial aumentou de tal modo que, para encontrar novas terras, os homens invadiram espaços selvagens. Foram derrubadas imensas florestas e, assim, numerosos animais desapareceram em função da destruição de seus habitats. Também, a poluição e a instalação de linhas elétricas mataram muitas espécies de peixes. Por fim, uma nova caça intensiva destinada ao comércio suprimiu certas espécies, como rinocerontes, cujos chifres eram empregados na fabricação de afrodisíacos. O homem sabe hoje que a vida sobre a Terra é uma vasta cadeia em que cada ser vivo é um elo. Quando uma espécie desaparece, outros animais e plantas passam a ficar ameaçadas progressivamente. A vida humana se empobrece. Pessoal, muita atenção aqui. Vamos analisar esse texto com calma. Vamos aqui ao primeiro parágrafo. Certas espécies de animais e vegetais desaparecem cada vez mais rapidamente. Olha aqui, nós estamos falando de quê? Os animais e vegetais que desaparecem. E nós vamos ver isso sendo citado ao longo do texto, e aí sempre colocando algum elemento de causa e consequência. Eu grifei algumas partes desse texto em que nós vamos observar que na introdução de cada parágrafo, há esta palavra, quando eu digo assim, primeiramente, olha aqui, nós grifamos primeiramente, posteriormente, por fim. Isso aqui são elementos coesivos que dão uma sequência lógica e conexa que a gente vai chamar de... Esses elementos a gente chama de coesão, são elos coesivos, né? Olha aqui, primeiramente, posteriormente, significa uma sequência após a outra, por fim, finalizando a ideia. Mas o que nós temos que entender também, olha aqui a progressão temática de acordo com esse texto. Aqui a gente fala sobre animais e vegetais que desaparecem rapidamente.
Nós vamos ver essa questão ser citada bem aqui novamente. Ó. Várias espécies foram extintas. Nós estamos aqui ligando este elemento a este. No século XX, a população mundial aumentou de tal modo que, para encontrar novas selvas, os homens invadiram espaços selvagens. Olha aqui, animais e vegetais foram derrubadas, imensas florestas, numerosos animais desapareceram. Está vendo as ideias sendo destacadas, sendo relacionadas sempre ao desaparecimento de animais e vegetais? E lá no terceiro parágrafo, por fim, uma nova caça intensiva destinada ao comércio suprimiu certas espécies. Então, aqui eu estou utilizando palavras que vão sempre reforçando a ideia principal do texto. Então, se a questão fosse identifique a ideia principal do texto, qual seria? Nós estaríamos vendo aqui que era exatamente o desaparecimento de animais e vegetais em função do desenvolvimento humano. Por quê? Nós estamos vendo aqui a causa. A causa, aliás, a consequência. Animais desaparecem. Por quem? Primeiramente, por causa da caça. Segundo, a população aumentou de tal modo que, para encontrar novas terras, os homens invadiram espaços selvagens. Então, o segundo ponto aqui já destaca não mais a caça, já destaca aqui a busca de novos espaços. Lá no terceiro parágrafo, nós vamos ver outro elemento destinado ao comércio. Porque aqui o comércio era comércio de quê? De chifres. E aqui na conclusão a gente vê que a conclusão ela traz uma reflexão. Ela não traz novas informações. Agora nós vamos destacar, vou até mudar aqui a cor da minha caneta para a gente entender outro ponto, eu vou colocar aqui amarelo, outro ponto também importante que nós estamos vendo. A causa e consequência. Causa, caça. Aliás, a causa, a extinção que gerou Vamos aqui com calma, estou confundindo as coisas. A causa foi a caça, que gerou a extinção. Então, no segundo parágrafo, a causa foi a busca de novas terras. E aí gerou o fim da população de animais. Mas isso a gente vê, a gente entende que nós temos a caça, nós temos a busca por novos espaços, nós temos o comércio. Vocês entenderam aqui como há uma evolução gradual das coisas? Nós temos aqui o que nós chamamos de progressão linear, onde vai sendo colocada uma nova informação a cada parágrafo. E a gente pode comprovar isso por meio de outros elementos. A gente entende aqui que há uma ideia de evolução do homem. Primeiro caçava, depois procurava novos espaços, depois o comércio. A gente vê aqui a evolução humana. E essa evolução humana a gente observa por meio de outros elementos. Século 17. Depois do século 17, a gente vem aqui para o século 20. Do século 20, vamos vir para os tempos mais atuais, que passa, por fim, destinado ao comércio, e aí finaliza até nos dias de hoje. Então, a gente vê aqui uma progressão na introdução de novas ideias e que passa ideia após ideia por meio desses elementos. E esses elementos vão estabelecer como é que eu vou entender aqui, como é que eu estou compreendendo que nós estamos falando aqui sobre a caça que provocou o desaparecimento de animais. Através de quê? Através do avanço da humanidade. Primeiro foi a caça, depois a busca por mais espaço, depois o comércio. Isso que a gente chama de coerência. O texto estabelece um sentido. Se ele estabelece um sentido, ele traz uma coerência. E essa coerência é colocada uma sequência temporal
que a gente vê por meio dos conectivos. Olha, primeiramente, posteriormente, por fim. E é isso que o texto traz. Agora vamos ver o que o texto pede. O que a questão pede? A questão pede o seguinte. Esse texto foi didaticamente estruturado. Vou aumentar aqui. A única afirmativa inadequada em relação à sua estruturação é: a conclusão do texto é constituída a partir de um rápido resumo das ideias anteriormente expressas. B. O último parágrafo do texto se liga estruturalmente ao primeiro, ampliando-o tematicamente. C. A tese do texto foi devidamente comprovada pelos argumentos expressos em vários parágrafos. D. Os argumentos empregados na defesa da tese foram dispostos em uma organização cronologicamente progressiva. E. Cada um dos parágrafos que serve de argumento é introduzido por um marcador discursivo em que seu conjunto organiza o texto. Olha aqui, pessoal. Eu já trouxe todas essas respostas, todos esses itens, já posso dizer que eu analisei aqui no texto anteriormente. Primeiro que o texto, o que o texto traz? Ele traz uma ordem cronológica das coisas, ou seja, através dos argumentos que eu estou colocando aqui. Por que acontecia a causa por que acontecia a caça no parágrafo, no primeiro parágrafo da introdução? Por conta da, aliás, por que acontecia a mortandade de animais? Por conta da caça, né? No segundo, por conta de quê? Por conta da busca de novos espaços. No terceiro, por conta do comércio. Então, aqui a gente pode entender o seguinte. O item vamos voltar aqui, analisando cada um dos parágrafos que serve de argumento. É introduzido por um marcador discursivo, em que seu conjunto organiza o texto. Eu até destaquei aqui, gente. Primeiramente, aqui está um riscadeiro danado, mas eu espero que você, posteriormente, por fim, você está observando que as ideias de uma sequência temporal estão bem elaboradas aqui por meio dessas palavras, desses elementos de coesão, dando assim uma coerência completa ao texto. Portanto, não é alternativa E. A alternativa E, ela está correta. E aqui a gente vai para marcar a incorreta. Vamos para D. Argumentos empregados na defesa da tese do texto foram dispostos em uma organização cronologicamente progressiva. Gente, eu expliquei lá, né? Século XVII, século XX, até os dias atuais. Sim, está numa ordem cronológica. Essa ordem é disposta, ela é explícita através das palavras que começam com cada parágrafo, como também reforçada por meio das indicações de tempo. Século XVII, século XX, nos dias de hoje. Entendeu? Então, sim, essa organização está correta. A tese, item C, foi devidamente comprovada pelos argumentos expressos em vários parágrafos. Já mostrei que sim, em cada parágrafo nós falamos da tese que os animais estavam sendo extintos por conta de alguns motivos. E essa tese ela está sendo sempre comprovada, causa e consequência. Correto também. O último parágrafo do texto liga estruturalmente ao primeiro, ampliando-o tematicamente. Vamos voltar aqui. A gente fala aqui que certas espécies aparecem cada vez mais rapidamente, o que torna grave a situação. O homem sabe hoje que a vida sobre a Terra é uma vasta cadeia em que cada ser vivo é um elo. Quando a espécie desaparece, outros animais e outras plantas passam a ficar ameaçadas. Progressivamente, a vida humana se empobrece. Sim, pessoal, está correto. Tá? Está correto. O que não está correto é que a conclusão do texto é constituída a partir de um rápido resumo das ideias. Tá? O que não está correto é que essa resposta ela não é um rápido resumo, e sim uma reflexão. Ela traz uma reflexão. Portanto, a alternativa correta seria a alternativa.
E assim estamos chegando ao final de nossa aula e trazendo para vocês aqui essa aula sobre estrutura textual. Espero que vocês tenham compreendido. Se gostou, curta o vídeo, deixa o like, siga o nosso canal e até a próxima.